Uma saudação especial a você que nos assiste aí pelos canais da internet, pelo YouTube, pelo Facebook. Uma saudação ao pastor Davi, que deve estar espiando a gente hoje. Eu sei que ele não corta a comunicação, eu sei que ele está lá. Então, pastor, desfrute aí as suas férias, você merece. É muito bom estarmos nos portais do verão, não é? A gente que nasceu num país tropical, por mais que a gente se prepare para o inverno, a gente fala, isso aqui não é para mim. Mas, sem dúvida alguma, uma das grandes alegrias de viver nesse continente aqui é poder viver as variações das estações do ano. O ano tem 4 estações e aqui você tem 4 estações. Eu vivi em alguns lugares no Brasil que a gente tinha 4 estações num dia. Curitiba, São Paulo. Mas aqui a gente tem as 4 estações bem marcadas. E é sobre essas estações, não as estações do clima ou as estações do ano que eu vou falar nessa manhã, mas vou falar sobre as estações da vida. Se vocês puderem colocar na tela o sermão, eu agradeço. Vamos ver se vai funcionar aqui o meu controle. Espero que sim. Aí está. Uma garotinha e a sua vovó estavam na fila para entrar no zoológico de San Diego, na Califórnia. Enquanto ali estava um artista, desenhava nos rostos das crianças animais, cangurus, golfinho, zebra, etc. E a garotinha estava lá nessa fila também para ter o seu rosto desenhado. Mas um menininho insistia em irritar essa menina. Ele olhava para ela e porque ela tinha o rosto cheio de sardas, ele dizia, o pintor não terá onde pintar, porque você tem o rosto cheio dessas horríveis sardas. E a menina, logicamente, criança, pequenininha ainda, começou a chorar. E ela chorava, olhava para a vovó, e a vovó também, triste por ver a situação, ela então olha para a menina e diz, filhinha, o que é tão mais bonito do que um rostinho como o seu, cheio de sardas? Perguntou a vovó. A menina, enxugando as lágrimas, olhou para o rostinho da vovó e falou assim, rugas. Sim, sejam sardas ou rugas, todas as expressões da vida são bonitas. A luta por eliminar isso ou colocar aquilo não é natural. Todas as expressões são bonitas. Sejam expressões físicas ou sejam expressões de comportamento. Elas podem ser bonitas, estas expressões. Cada pessoa, em cada geração é importante. Na vida familiar, os filhos, os pais, os avós, os bisavós, os tios, os primos, cada um é importante. E na vida em igreja, cada geração é importante. Imagina se a nossa igreja fosse só uma igreja de crianças. Seria muita alegria, muita brincadeira. Mas onde estaria a orientação? Imagina se nossa igreja fosse só de adolescentes. Tem muita criatividade, muito dinamismo. Imagina se nossa igreja fosse só adultos de 25 a 50 anos. Imagina se nossa igreja fosse só de idosos. Mas que bom que a nossa igreja você vê recém-nascidos e você vê pessoas já experimentadas por essa vida, pessoas de idade. Me vem à mente o texto que está em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Eu vou ler o que está na versão Nova Almeida atualizada, que diz assim, tudo tem seu tempo determinado. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. E o sábio, ele continua essa descrição de Eclesiastes 3, falando de vários tempos. Tempos de plantar, tempo de colher, tempo de guerrear, tempo de paz,
temos tempo de procurar, temos tempo de distanciar-se, enfim, tempo para tudo nesta vida. O livro de Eclesiastes, ele é uma filosofia sobre a vida, uma reflexão. E nessa reflexão, ele olha para todas essas etapas da vida e emite o seu conceito como um sábio. O que vale toda essa vida? Ou o que não vale a pena? Lógico que você, quando olha para a vida, você contempla como se fosse uma ampulheta e você vê aquele pó ou aquela areia se indo e diminuindo o que fica para frente e aumentando o que fica para trás. Ou seja, alguns de nós temos mais futuro do que passado, outros estamos no meio do caminho, outros temos mais passado do que futuro. Mas todos nós, sem exceção, recebemos de Deus uma ampulheta e estamos lidando com ela. A maneira de lidar com essa ampulheta é que determina como chegaremos ao fim, quando descerá o último grão desta ampulheta. Bom, as estações da vida, nós poderíamos dizer que são 4, como são as estações do ano. Para a primavera, nós aplicamos a faixa etária de 0 a 25 anos. Para o verão, 26 a 50 anos. Para o outono, 51 a 75 anos. E para o inverno, 76. Eu coloquei 100 anos, mas já há exemplos vivos em nossa igreja que a gente pode chegar mais, não é? Eu acho que todos nós queremos nos candidatar a passar esse 3 dígitos aí. Mas não importa, porque o que importa na vida não são quantas primaveras você vive, mas como você vive as primaveras que você recebe de Deus. Bom, a primavera, nesta ideia das estações, representa a primeira etapa da vida. A etapa dos começos, da aprendizagem, da identidade, dos sonhos, do despertar espiritual. Como é importante que na igreja se cuide da primavera, não é? Eu tenho uma professora em casa que gasta um bom tempo durante a semana preparando-se para falar para as crianças. Como é importante esse tempo dedicado à primavera, aqueles que estão começando, aqueles que ainda estão na descoberta da vida, criando a sua identidade. Como é importante que as nossas crianças criem uma identidade aqui, na igreja. Que eles comecem a sonhar na igreja, que eles despertem para a vida espiritual na igreja. Quanto mais regamos estas pequenas plantas, nós temos uma primavera viçosa, bonita, como é aqui no hemisfério norte, repleta de flores e de verde. O sábio Salomão, ele falou para essa etapa da vida, dizendo que os jovens deveriam se alegrar na sua juventude, recreia o seu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agrada os teus olhos, e sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Então, para você que está na primavera, aproveite a primavera. Para você que ainda está nessa fase do aprendizado, do desenvolvimento, agradeça a Deus por isso e saiba que é uma época, um tempo privilegiado. Há um exemplo bíblico de um jovem que passou de uma forma brilhante pela primavera. José. O José do Egito, que foi vendido aos 17 anos, que foi vendido como escravo, que enfrentou as provas mais difíceis que um jovem nessa idade poderia enfrentar, a perda da família, a perda de seus privilégios, da sua tranquilidade, conforto, segurança, que separou da família e que, enfim, foi viver num lugar estranho, língua diferente, família diferente, sendo apenas um servo. Sim, José, ele teve que enfrentar tudo isso. E ao enfrentar tudo isso, José não deixou de ser provado
Difíceis provas ele passou. A prova da moral e a prova da injustiça ele enfrentou. A moral, seus valores foram testados. E a injustiça, a prova da injustiça talvez seja uma das mais difíceis de enfrentar. Aquela que você não merece um castigo e você recebe esse castigo. Como você reage à injustiça? É fácil você reagir para a injustiça cometida na sociedade de forma geral, você se indigna, mas quando essa injustiça é praticada contra você, aí realmente ela se torna insuportável. E muitas vezes causa de grandes transtornos e traumas. Mas C.S. Lewis disse que essas dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. E foi isso que aconteceu com José na primavera. Deus prepara pessoas comuns para destino extraordinário. Você, jovem, deveria orar: Senhor, qual é o destino extraordinário que o Senhor tem para mim? Deus tem um destino extraordinário para cada jovem, adolescente da igreja. Esse exemplo bíblico da vida de José fica marcado como a identidade daqueles que estão na primavera da vida. E como disse o apóstolo Paulo, em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, não deixe que ninguém despreze você por ser jovem, mas para os que creem, seja o exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Sim, prezados jovens, vocês têm importância e têm valor na igreja, na família. E entre os textos que Ellen White escreve para os jovens, para mim, esse tem um valor especial. Cedo eu aprendi que isto aqui faz a diferença. Ela diz: fixai, pois, alto o vosso alvo e passo após passo, embora com esforços dolorosos, abnegação e sacrifício, subi até ao topo do progresso, que nada vos impeça. E ela continua dizendo: uma vida sem objetivo é uma vida morta. A mente deve determinar sobre assuntos relacionados com interesses eternos. Isso conduzirá à saúde do corpo e da mente. Jovens, uma vida sem objetivo é uma vida morta. E a pior estação do ano seria uma primavera onde não brotam flores, onde as árvores permanecem secas como no inverno, onde as folhas não crescem. Assim é um jovem que não tem alvos e objetivos. Vamos seguir para a segunda estação, que é o verão. A primavera leva você do 0 aos 25 anos. O verão abraça você quando você tem 25 e fica com você até os 50 anos. Que estação interessante. Muitos aqui estão no verão da vida. O que é o verão da vida? O verão da vida é dominado por algumas interessantes atividades. O trabalho, a busca por produtividade, a família. A maioria constitui família no verão da vida. Foca na carreira para que haja crescimento, e não há nenhum pecado nisso. Foca em realizações, ministério e também em liderança. Quantas coisas nós poderíamos colocar nessa lista aí, que acontecem nesta faixa de vida, dos 25 aos 50 anos. Mas vamos outra vez à Bíblia e vamos ver alguém que mostra como viveu, ou que lições tirar desta fase da vida. Eu vou justamente ao autor do livro de Eclesiastes, o rei Salomão. Salomão é uma lição para nós em todas as etapas da vida. Como criança, como jovem, se tornou rei muito jovem ainda. A maneira como ele foi respeitado durante o verão da vida dele, não é? Onde ele conquistou a simpatia, a honra, a fama de todo mundo ao redor, a sua riqueza. Enfim, Salomão, ele vem do começo ao fim da vida
podendo ser citado como um modelo, não em tudo que ele fez, mas nas lições que ele deixa, dos pontos positivos e dos pontos negativos. Mas vamos aqui ao texto bíblico de 1 Reis, capítulo 10, versículo 23, que diz assim: Salomão se tornou o mais rico e sábio de todos os reis da terra. Notem, duas palavras que os que estão no verão querem muito: riqueza e sabedoria. Quem não quer? Riqueza e sabedoria. E gente de todas as nações vinha consultá-lo, ou seja, acrescenta-se um outro elemento aí, a fama. Por causa de sua sabedoria, ele se tornou rico e se tornou famoso. E a cada ano, diz o texto bíblico, que os que vinham conhecê-lo pessoalmente, não apenas absorver de sua fama ou dos seus ensinamentos à distância, eles queriam vê-lo, eles vinham e traziam presentes, prata, ouro, roupas, armas, especiarias, cavalos, mulas, e aí vai a descrição. Mas o que chama a atenção nessa descrição é que Salomão recebia o equivalente a 23.300 quilos, ou 23 toneladas de ouro por ano. Só ouro, sem contar as outras entradas. O que significa isso na moeda de hoje? 23 toneladas de ouro por ano. Significam 1,7 bilhões de dólares por ano de salário. Oh, o imposto de renda ia ficar feliz com Salomão. Né? Mas como ele era o rei, ele não pagava imposto, ele cobrava imposto. Então ele era totalmente feliz com essa riqueza. Ou não? Seguramente. Mas mesmo assim, quando ele chega próximo ao final do verão, já entrando no outono e indo para o inverno, ele olha para trás, ele diz: ao olhar para tudo que havia me esforçado tanto para realizar, vi que nada fazia sentido, era como correr atrás do vento, não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Eclesiastes 2, 11. Como alguém pode olhar para as coisas positivas, que você poderia tanto querer, como honra, fama, dinheiro, sabedoria, e dizer que nada vale a pena debaixo do sol? As lições estão aí na tela. Primeira lição: sucesso sem Deus é sem sentido. Salomão começou com Deus, mas à medida que ele se enriquecia, a fama, a honra humana o engrandecia, ele se distanciou de Deus. Sucesso sem Deus é sem sentido. Riqueza, sabedoria e prazer não são suficientes para satisfazer a alma. Salomão dizia: eu tive tudo o que poderia ter. Eu experimentei tudo o que poderia experimentar. Um propósito duradouro envolve a vida de significado. Quando a vida se torna apenas uma existência de experimentação, ela perde o seu propósito. Porque Deus não nos criou para experimentarmos. Deus não criou um experimento, ou pessoas que estão correndo atrás de uma experiência. Deus criou pessoas que pudessem seguir um plano traçado por Ele. E o plano de Deus é maior do que apenas ter as experiências dessa vida. Ele queria um propósito maior. E assim foi a vida de Salomão. Vamos passar para a outra etapa da vida, que é o outono. Se eu olhasse para a minha vida, eu diria o seguinte: eu estou no outono. Mas que bom, o outono é tão bonito, não é? Especialmente por aqui. Se você não gosta do outono em Maryland, vai para Massachusetts. Não estou falando para mudar para lá, mas pega o carro e vai. Viagem. É tão lindo. Todo ano ali no pátio da Associação Geral,
a gente contempla a mudança das cores. E todo ano a gente vai lá e observa. Algumas vezes a gente para até para tirar uma foto. Como é bonito o outono. A estação, para mim, mais bonita do ano neste país. As cores, a mudança das cores. Mas trazendo para a vida, por que o outono pode ser bonito na sua vida e na minha vida? Você pode não ter chegado lá, ou alguns poucos talvez passado do outono. Mas o outono, ele oferece uma oportunidade grande de mentorear pessoas, de multiplicar conhecimento, influência. O outono traz maturidade, e o outono é uma oportunidade para a transição. Quando a gente olha para isso e procura um exemplo bíblico de alguém que deixou algo simbólico nesta fase da vida, Paulo é um exemplo bíblico. Por quê? Paulo usou depois toda a sua experiência, toda a sua vivência para preparar pessoas. Eu creio que essa seja a tarefa de quem está no outono, preparar pessoas, desenvolver pessoas. Paulo foi o mentor mais eficiente da Bíblia depois de Jesus. O mais influente depois de Jesus. E algumas razões por que Paulo foi o mais influente. Porque ele desenvolveu líderes. Ele intencionalmente desenvolveu pessoas. E aí está no quadro, na tela, Timóteo. Ele intencionalmente dedicou tempo para que Timóteo se tornasse um pregador, um evangelista e um líder de igreja. Ele escreve, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2, dizendo: escrevo esta carta a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, Timóteo. Escrevo esta carta a você. E aí, a primeira carta repleta de ensinamentos práticos do que Timóteo deveria fazer, como viver, como ministrar, sendo um líder da igreja. A Tito, deixei-o na ilha de Creta para que você completasse o trabalho e nomeasse presbíteros em cada cidade, conforme o instruí. Então, Paulo deliberadamente gastou tempo com essas pessoas para torná-los líderes da igreja. E há outros também. O que dizer de Lucas, que viajou com Paulo e que durante as viagens com Paulo escreveu o livro de Atos, escreveu o Evangelho de Lucas. Paulo também desenvolveu Silas. O que dizer de Priscila e Áquila, que eram seus companheiros de pregação e também de profissão, eles faziam tendas. Epáfras, Onésimo e outros. Por onde você vá nas cartas de Paulo, você vai ver saudações em que ele menciona pessoas que foram extremamente influenciadas por ele, inspirados pelo seu ministério, por sua dedicação e vida. Paulo é um exemplo para aqueles que estão no outono da vida. Se a gente pudesse buscar uma definição que sumarize o ministério de Paulo, uma definição feita por ele mesmo, nós encontramos essa em Atos capítulo 20, versículo 24, quando ele diz: mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira, a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Paulo estava visitando Éfeso quando ele escreveu, quando ele mencionou esta frase que está no livro de Atos, escrito por Lucas. Em uma reunião com a liderança de Éfeso, ele fala isso. Ele ainda não havia chegado ao fim da carreira. Vejam, interessante. Ele ainda tinha uma tarefa pela frente. A carreira ainda não foi completada. Ele queria continuar completando a missão confiada por Deus. Quem está no outono ainda tem uma carreira pela frente. Mas vamos então para a última dessas estações,
o inverno, a estação mais temida. Talvez não aqui no hemisfério norte, que você vai, liga a lareira, aquece a casa, põe uma pantufa, toma um chá quente e pronto. Não é? E alguns são tão ousados que eles vão ao escritório, deixam o carro e não trazem nenhum abrigo e correm do carro até a porta. Entrou, acabou o inverno. Que bom aqui. Né? Que bom. Mas o inverno é temido. Seja nas estações do ano, como nas estações da vida. Se alguém disser assim, eu gostaria de chegar ao inverno da vida, eu acho legal o inverno da vida, ok. Pode ser, não é? E deve ser. Na verdade, se o inverno faz parte da vida, ele deve ser bom. Se não fosse bom, dentro do plano de Deus, envelhecer, o homem morria antes de envelhecer. Nós temos oportunidade de envelhecer. Para quê? Notem aí. É um tempo de reflexão, de olhar para trás e de agradecer. E de acertar o que precisa ser acertado. De pedir perdão aonde ainda, ou para quem ainda não o fiz. É um tempo de continuar a sua vida de influência. Por que não? É o tempo de abençoar. Se o pastor Bonfim estivesse aqui, ele iria falar o seguinte: reserve uma parte dos seus bens, do seu patrimônio. Abençoe a igreja. Abençoe a missão com aquilo que você tem, antes que você descanse. Abençoe. É um tempo de preparar-se para terminar. Tudo tem um começo, tudo tem um fim, e Deus nos dá o inverno para preparar o nosso fim. Parece drástico isso, não é? Mas é isso. Essa é a lição positiva desta estação. E quem é o exemplo bíblico que eu quero trazer daqueles que viveram nessa estação e deixaram uma gema preciosa para nós? Eu trago José de volta. O mesmo José que foi o exemplo da primavera, agora é o exemplo do inverno. Vejam, jovens, José não foi só um jovem, ele também foi um idoso. Significa que a gente continua, a gente experimenta outras estações. Mas o que para mim é mais impressionante na história de José é que José cumpriu todos os sonhos e propósitos que Deus havia traçado. Ele cumpriu o seu propósito de preservar a vida. Ele, na conversa que ele teve com os irmãos, naquele conflito em que ele se revela aos irmãos, ele disse: não fiquem tristes por haverem vendido a mim para o Egito. Vocês não me venderam, eu fui enviado para preservar a vida. Ou seja, José entendeu a diferença ali do vender, do ser vendido e do ser enviado. Ele não estava lá por uma casualidade, ele estava lá porque Deus tinha um propósito. Como é bom chegar na terceira idade e olhar para trás e dizer: Deus teve um propósito na minha vida. E José então olha para trás, mas olha para frente. É possível um idoso olhar para frente? Sim. Ele reúne os seus irmãos, e de acordo com Gênesis capítulo 50, versículo 25, ele fez com que os seus irmãos prometessem, ou prestassem um juramento, que quando Deus viesse e conduzi-los para fora do Egito, que eles levariam os seus ossos para a terra prometida. Esse foi o seu último testamento. Levem daqui os meus ossos. E para mim esse é um pedido bastante estranho, humanamente falando, porque José era rico, famoso, respeitado no Egito. Ele poderia ter tido lá um grande mausoléu. Quantos daqui já viajaram pelo mundo e já viram mausoléus aí, por aí, afora? E no Egito é campeão de mausoléu.
Egito é campeão de múmias e de sarcófagos. E José poderia estar hoje dentro de um sarcófago desse aí, lá no Museu do Cairo, ou de Londres, ou de outro lugar. Mas ele não está. Ele pediu que os seus ossos fossem levados para a terra prometida. O que significa isso? Que no fim da vida, José não olhava para as conquistas que ele teve. Ele não se ufanava nas vitórias, nas honras, na riqueza. Ele olhava para frente e dizia assim: o meu lar não é aqui, nem para os meus ossos. O meu lar é para outro lugar. E diz a história de que os filhos de Israel foram obedientes ao pedido de José. No livro de Êxodo, capítulo 13, 19, diz que Moisés levou consigo os ossos de José, pois José havia feito os filhos de Israel jurarem, dizendo: Deus certamente virá ajudá-los. Quando isso acontecer, leve meus ossos daqui com vocês. Que fantástico. Aquele povo tinha muita coisa para carregar. Vai carregar ossos? Sim. Porque tinha um propósito naquilo tudo. Ellen White comenta no livro Patriarcas e Profetas, capítulo 240, dizendo que por séculos de labutas que seguiram a morte de José, quando ele foi colocado num caixão. Aqui não diz que ele foi colocado num mausoléu, mas foi colocado num caixão. E o que mais chama atenção é que aquele caixão, aquele ataúde, era uma lembrança das palavras finais de José, das derradeiras palavras de José. Eu tenho uma imaginação, posso estar equivocado, talvez, por algum tempo, o caixão de José estava em um lugar público para a visitação, como estão os sarcófagos hoje. E toda vez que um filho de Israel passava por ali, ele poderia lembrar: está difícil? Está difícil. Sou escravo? Sou escravo. Mas um dia nós vamos sair daqui, porque José pediu para levá-lo com a gente. Essa expressão, essa ordem, essa promessa que José fez os filhos de Israel fazerem nos seus últimos dias de vida, foi de fato um sermão extraordinário que José pregou. Um sermão contra todas as teorias que pudessem fazer aquele povo sucumbir ao sofrimento da escravidão. Sim, eles tinham esperança. Deus ordenava-lhes a conservar fixas as suas esperanças na terra prometida, porque o tempo de livramento certamente haveria de vir. Que linda história, que lindo testemunho. Que conclusão chegamos nessa breve análise das 4 estações da vida, visitando a Bíblia e buscando exemplos. Cada estação tem um propósito. Cada estação tem o seu valor, tem a sua beleza, sua atração, sua atratividade. Cada estação tem o seu valor. Mas uma coisa é verdadeira: a vida é breve. Quem poderia dizer: estou cansado de viver? Talvez um ou outro possa dizer isso numa situação de dificuldade e de sofrimento e dor. Mas a vida é breve, breve demais. A velhice chega para todos, se não a velhice, o sofrimento e a dor, ela certamente chegará. Mas é uma história que eu gosto de repetir, é uma história contada por um pastor, o pastor Karl Hafner. Ele diz que nas suas funções como um ministro, ele geralmente é convidado para fazer serviços fúnebres. E ele foi convidado a um funeral de uma mulher que fora casada por 60 anos. O marido viúvo chamou o pastor para conversar, se prepararam para o funeral, e ele começou a contar ao pastor dos anos de namoro, noivado, casamento,
e toda aquela beleza da união, até que a morte nos separe, as mãos juntas diante do altar, enquanto aquele homem segurava as mãos frias da esposa falecida. Ele contava do dia do casamento, em que as mãos se tocavam, cheias de promessas de solene amor e fidelidade por toda a vida. Logo, ele falava das mãos que foram unidas com outras mãos, ou mãos do casal recheadas com pequenas mãozinhas. E logo mais 2 pares de mãozinhas. E eles constituíram uma família de 3 filhos. Logo, outra estação chegou. Mais tarde, ela foi acometida pelo mal de Parkinson. O esposo massageava as mãos da esposa para aliviar as dores. O esposo fazia tudo por ela. Por último, a esposa foi diagnosticada com câncer. E devido ao câncer, ela faleceu. E nessa altura em que esse homem falava ao pastor, ele olhou e disse: pastor, quando eu olho para trás, é como num abrir e piscar de olhos. Foi assim. Tudo terminou. Sim, tudo passará. O verão, a primavera, o outono, o inverno. Mas há um texto que eu gosto e que eu quero deixar com todos nós. Isaías 48, 4. Esse texto eu gostava de ler para minha mãe quando ela estava enferma e ela ficou 6 anos definhando devido a uma enfermidade degenerativa. Chegando ao ponto de a gente não sabia mais se ela reconhecia a gente ou não, se ela conseguia elaborar algum tipo de pensamento ou não. Mas toda vez que eu a visitava, eu lia esse texto de Isaías 46, 4. Até a velhice de vocês eu serei o mesmo, e ainda quando tiverem cabelos brancos, eu os carregarei, eu os fiz, eu os levarei, eu os carregarei, eu os salvarei. Que esta promessa que nós vemos na Bíblia possa fortalecer a todos os que estão na primavera, no verão, no outono e no inverno da vida. Deus fez tudo apropriado, diz Salomão. E no plano de Deus para o homem, era um plano perfeito, e Ele colocou no homem o senso de eternidade no nosso coração. E esse senso de eternidade deve sair conosco, no nosso coração da igreja hoje, e permear a nossa vida ao lidarmos com os desafios da primavera, do verão, do outono e do inverno. Lembre-se, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Vamos nos colocar em pé para a oração. Eterno Deus, obrigado pelo privilégio da vida, esse dom maravilhoso. Obrigado porque ao vivermos nesse mundo, tivemos e temos a oportunidade de conhecê-lo como nosso Criador, como nosso Redentor e mantenedor. Agradecemos porque nos aproximamos de Ti sem nenhum impedimento, sem nenhuma barreira. Podemos abrir o nosso coração, podemos viver desfrutando das alegrias e vitórias da vida, mas também que podemos chegar a Ti e derramarmos a alma em dor e sofrimento. Não importa a situação, Tu estás ali, Tu és o mesmo. Senhor, dá-nos esta segurança. E ao caminharmos por esta jornada, dá-nos sabedoria para viver de forma digna, que exerçamos a nossa influência para o bem, até o último dia. Em nome de Jesus. Amém.